estão deixando o Renatinho ainda mais famoso. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje nós iremos retratar aqui a polêmica do senhor Renato, policial e muito controverso com os seus óculos de lentes coloridas. Pois bem, houve um sujeito aqui que ele se coloca como um geopolítico, monitor e combatente da extrema-direita da internet, que ele conseguiu irritar bastante, virou manchete de jornal, tudo, recortando um trecho de uma participação do Renato em um podcast onde ele questiona o caráter positivo da Lei Áurea, apontando as suas implicações para o Império e para as instituições do Brasil, como também como uma forma de violação ao direito à propriedade. Eu já vou entrar em detalhes nesse contexto histórico que gira em torno da Lei Áurea, respondendo os argumentos dele. Até onde eu sei, até onde me constou, esse negócio ficou um pouco feio e podemos estar assistindo o surgimento de Monarch 2 DLC Ultra Turbo Blaster, porque, segundo o grande sociólogo e intelectual Ryan Santos, você não pode nem colocar no nome, né, do vídeo, nem nas palavras-chave, nada que remeta ao Renatinho. Então eu estarei escapando de falar o seu nome aqui nesse vídeo e ao mesmo tempo eu também acho meio perigoso colocar o trecho do vídeo. Se vocês quiserem, é só jogar no X aí, você coloca o nome, né? Renatinho 38. Aí você vai achar lá, tá tudo fixado, um monte de manchete, tem as redes sociais dele também. Então você pode ver, eu vou apresentar aqui um resumo da fala dele para a gente poder responder ponto por ponto e de fato compreendendo uma versão não muito esquerdista, sem esse alarmismo aqui, o porquê que essa fala dele está errada. Mas eu gostaria de falar primeiramente sobre a abordagem do Renato 38. Ele tem um jogo muito inteligente, que eu acho que foi um xadrez 5D à frente de todos os outros interlocutores na internet webs, que em um cenário onde, né, as IAs estão cada vez mais evoluídas, onde o jogo é recortar o que o adversário fala, distorcer e afins, ele apostou no completo contrário. Como tudo pode ser distorcido, deformado ou mesmo criado do zero para te difamar, o que ele está fazendo é falando das coisas da forma mais polêmica possível, defendendo pontos mais impensáveis possível, mas apostando tudo em um argumento que, né, pareça ou seja racional, que qualquer um possa bater o olho e falar, entendi o que ele quis dizer, e ao mesmo tempo o seu carisma cative as pessoas que vão fazer esse julgo. Então defender posições que naturalmente seriam impensáveis para chamar a atenção e as pessoas pensarem, não é possível que esse cara tá falando isso. Aí clica no vídeo e vai ver uma argumentação racional daqueles pontos. Isso faz com que gere polêmica, falem do nome dele, um público bem grande vá até ele e com base no seu carisma e na sua retórica, nos seus argumentos e afins, ele consegue capturar parte desse público que vem para basicamente ver se é verdade que ele estava defendendo certas pautas. Isso aí é uma estratégia muito boa, principalmente para o Brasil. Então, meio que, entre aspas, o Bolsonaro foi algo parecido. Então falavam tanto dele, quanto que ele era machista, como é que era, racista e afins, aí o pessoal ia ver os vídeos, achava ele um cara carismático e acabava apoiando ele. A propaganda negativa da esquerda foi o que alicerçou sua popularidade. Eu vejo que o Renato 38 faz isso de forma mais pensada e mais lapidada do que o Bolsonaro fez no passado, que foi meio que de improviso. Então aqui há uma estratégia muito clara de como engajar nas redes. O problema, que eu também temeria bastante, é as implicações disso, né? O YouTube não é uma plataforma muito legal para qualquer um que seja cancelado em massa por portais de notícia. É uma rede social bem frouxa, então provavelmente vai ser desmonetizado, capaz de ser banido, igual o Monarch. Então assim, é uma estratégia arriscada, mas eu entendo como que ele
ele concatenou isso. E é inegável que o cara tem um carisma, o cara tem um jeito próprio de falar, o cara ele tem uma persona que é carismática e, assim, pro cara médio funciona. Pro afegão médio, cidadão médio ali que para pra ouvir e não é ideologizado, não tem pré-julgamentos, ele muito facilmente embarca nos argumentos do Renato 38, principalmente pelo carisma dele, pela retórica dele, pela forma como ele constrói os argumentos, os exemplos que ele pega, a forma como ele é incisivo com entrevistadores, como ele joga na cara de entrevistadores. Eu vi muitos cortes dele que voltaram à tona e viralizaram bastante sobre o apresentador do Inteligência LTDA, me fugiu o nome dele, que ele separou da esposa, e meses antes o Renato 38 estava falando sobre amor feminino lá e, tipo assim, ele foi extremamente indelicado com o apresentador, mas como meses depois a mulher do cara largou ele, aquelas falas do Renato 38 para muitos passou a reluzir como ouro, o cara é brabo porque ele já tinha cantado a pedra e não sei o que. Então, dá pra ver que existe ali uma maneira muito perigosa, mas o que justifica o êxito dessa estratégia é o risco dela macular completamente a sua imagem, a sua comunicação, mas o cara tá apostando alto. Então, e eu não vou nem entrar aqui em questões sobre o que ele pretende fazer com essa popularidade. É vender cursinho de Bitcoin? É criar pirâmide? É virar deputado? Não sei, eu não sei qual que é a ideia dele. Mas vamos lá. No vídeo, ele apresenta aqui: a Lei Áurea não precisava existir, porque até a Primeira Guerra Mundial, naturalmente, os escravos já deixariam de existir no Brasil, porque não se nascia mais escravos, e com a Lei dos Sexagenários, teoricamente, se você vivesse até, né, a data, até a idade de aposentadoria, você já não ia ser mais escravos. Então, teoricamente, passariam a morrer menos escravos, porque muitos já seriam libertos em idade avançada. E o tráfico de escravos também já estava proibido, então não tinha como você trazer escravos para dentro do país. Então era uma pauta já morta naturalmente por esse cerco que foi sendo feito pelas leis abolicionistas. Então era só deixar, só que o Império resolveu colocar em risco o direito à propriedade, confiscando os escravos dos senhores, desestabilizando tanto economicamente o país quanto institucionalmente o país. O direito à propriedade foi colocado em xeque e isso adiantou em muito a República, que é apresentado na retórica dele como algo essencialmente negativo. Então, ele vê ali como um grande causador de instabilidades. Então, a função do império seria manter essa estabilidade para sua própria longevidade. E há ali uma discussão que não leva em conta um paradigma da nossa construção histórica, que se inicia ali na independência mesmo com José Bonifácio, que é como que a gente desenha cidadania, né? Somos um país soberano agora, precisamos ter cidadãos, pessoas que estejam vinculadas emocionalmente, de uma forma filial, de forma fidedigna com a pátria. Então eles precisam ser cidadãos, têm que ser detentores de direitos mínimos. Como que a gente vai conceber uma nação com cidadania ao mesmo tempo com a escravidão? Um quarto da população excluída da cidadania legal, diferenciada perante a lei, não sendo detentora de qualquer direito mínimo natural ou humano que você queira colocar aí na equação. Já era uma problemática no começo do século XIX. Quando a gente vê por onde ronda o discurso do Renatinho, eu não posso falar o nome, né? Tem que tomar cuidado. Há um grande problema, que é uma defesa do direito natural, no caso, a propriedade, no exemplo citado, e uma defesa do direito natural da propriedade acima do direito à cidadania. Só que é um contrassenso. Como você pode defender o direito natural se existem pessoas que, sob a justificativa de direito natural, estarem violando sistematicamente os direitos naturais daqueles que estão sendo escravizados? Então há uma argumentação que você entende qual que foi o fio que ele usou ali para
tentar alegar que isso aí criou a instabilidade jurídica do Império, violando o direito natural, mas esse suposto direito natural à propriedade já era uma instabilidade por si. E é interessante que no final do trecho ele comenta sobre a reforma agrária, sobre o perigo de, né, ter confiscos de terra. Aí ele, geralmente, todo mundo que é contra a reforma agrária vai por esse lado que eu acho que é um desserviço, que é você considerar a reforma agrária quanto confisco de casa, tipo casa de família. Ah, não, vão vir aqui e vão tirar a minha casa para fazer reforma agrária. Assim, nunca foi a proposta de um André Rebouças e, por exemplo, se você pegar outras correntes mais à esquerda, tipo, quando a gente pega Santiago Dantas lá nas reformas de bases em 64, e 62, 63, 64, nem ele defendia uma reforma agrária nesses termos. Então, é uma caricatura que se faz da reforma agrária, que é um evento de modernização e melhor aproveitamento da terra. Isso aconteceu em todos os países desenvolvidos. Só que a gente já vai chegar nessa discussão sobre quais eram as políticas econômicas, propriamente políticas e sociais, que o Império poderia ter feito para desenvolver de fato o país, e não atrelado a um direito abstrato, mas a consagração da cidadania para a partir dela ser possível não só um aproveitamento material do país, como um aproveitamento espiritual, social, ou seja, a cidadania como a mantenedora dos direitos nacionais, dos direitos naturais, em uma característica positiva. Primeiramente, eu gostaria de fazer um panorama histórico aqui que também explica muitos problemas do Império e como ele solucionou ele sim de maneiras erradas, mas não segundo as críticas do Renatinho. Pois bem, a gente tem antes, mais de 50 basicamente foi 50 anos cravados. Antes da Lei Áurea, nós tivemos o regresso conservador. Em dado momento, liberais radicais, inclusive com várias proposições de descentralização política, de direito à propriedade, do direito natural, de o maior empoderamento do individualismo e afins, houve um momento em que o liberalismo radical esteve à frente do poder político, principalmente ali após a queda do imperador Dom Pedro I, em 1831, e foram compondo regências, onde eles eram majoritários no parlamento, até 38. A gente já tem um certo revés com o regente Feijó, que já teve que ser mão de ferro, porque esta anarquia que se iniciou de fato em 1834, que é o ano que você tem uma emenda à Constituição, chamava-se Ato Adicional, onde ele criava um federalismo bastante arrojado, bastante descarado, onde havia uma pulverização da justiça, um esmagamento do Exército Nacional que nem era concebido ainda, então escaramuças estaduais eram mais fortes, os parlamentos estaduais foram abertos e tinham mais força do que o nacional, então todo tipo de descentralização política foi instituída a partir desse ato de 34. O resultado foi que, em um país onde as localidades são tiranicamente dominadas por elites agrárias, ou seja, coronéis, na melhor representação histórica do termo, é impossível defender descentralização política, porque o principal ente que viola os direitos naturais, os direitos dos homens em sua individualidade, são essas feições coronelísticas locais. Então, quando você empoderou, em 1834, estes senhores, eles se tornaram ainda mais carrascos para com as partes da população marginalizadas, como, ao mesmo tempo, entraram as famílias locais, os coronéis que dividiam uma mesma regionalidade, entraram em conflitos fratricidas, onde chegou-se ao ponto de colocar escaramuça privada contra escaramuça privada. O poder do coronel estava se transmutando numa espécie de caudilho, só que não um caudilho com populismo, com expressões populares, era um caudilho simplesmente pelo poder, sem qualquer conexão com o povo ou coisa do gênero. Então era o pior dos mundos. E o resultado foi inúmeras guerras civis simultâneas no país. Então é nesse contexto que vai se ter a regência una,
o primeiro deles, Feijó, o padre Antônio Feijó, ele era um liberal, um tanto radical, mas foi se moderando aos poucos, e diante dessas problemáticas ele teve que cerrar os punhos, cerrar os dentes, para assim, ter que lidar com essa situação degradante a qual o país estava se espatifando em inúmeras mini-repúblicas, em inúmeras insurreições, e ele não foi capaz de conter essas revoltas. É nesse contexto que depois a gente vai ter a ascensão do Marquês de Olinda, que vai ser o primeiro expoente do Partido Conservador que se gestava. O Partido Conservador ele vai ter por base a rejeição da liberdade exacerbada, e um dos seus principais pensadores vai ser o José Paulino, que é o Visconde do Uruguai. E ali ele já tem ideias muito pioneiras que vão estar presentes posteriormente em uma tradição sociológica muito profunda, que é tanto o seu herdeiro imediato no século XX, o Oliveira Viana, como outros traços discursivos presentes, por exemplo, em Guerreiro Ramos, que é sobre a organização do país. Então, primeiramente, ver o quão perigoso são essas elites coronelescas e, por essa razão, ele sendo o Leviatã do caso brasileiro, o Estado Nacional seria uma forma de superar o despotismo dessas elites locais. Então, seria parte do processo de modernização do Estado, ou seja, sair de um Estado feudal, como diria Oliveira Viana, para passar para um Estado moderno, um Estado novo, seria erigir uma classe técnica de governantes que não estivessem ligados aos interesses das partes que tinham essa tendência despótica. Então esse Estado Nacional deveria reprimir essas partes, domesticando elas sadiamente à nação, e sendo o Estado Nacional o segurador dessa cidadania, desses direitos fundamentais do homem. Porque nós não tivemos o mesmo histórico de formação social que países com mais longevidade, seja no caso europeu, seja no tipo de organização social a qual, por exemplo, a América do Norte passou. O nosso modelo era outro. O nosso modelo latifundiário, estancieiro, criou gargalos onde não se criou espaços de sociabilidade, não se criou órgãos associativos e não houve um equilíbrio do poder econômico que se transmutasse no poder político. Sendo assim, esta característica coronelesca, essa característica latifundiária do Brasil, geraria uma grande disparidade, onde tenderia para uma sociedade desigual e que, enquanto ela fosse mantida nesse estado de anarquia, era natural que seria impossível gestar a cidadania. Quando a gente está falando aqui de uma sociedade profundamente desigual que é incapaz de gestar por si uma cidadania ou se entender como povo, o que a gente está falando aqui? Escravidão. Não só a escravidão imediata das relações senhores-escravos, mas também das relações entre essa classe do meio, que não é nem escravo nem senhor, que não vê outra saída senão ser uma clientela deste senhor, que pode utilizar a sua influência para adentrar o Estado, para arranjar algum tipo de carguinho para esses sujeitos que estão alheios em uma sociedade onde ela não conseguiu criar gargalos, esses centros onde se desenvolve a mentalidade capitalista. Então, essa classe do meio, que não era nem senhor nem escravo, não conseguia, por exemplo, ser uma burguesia porque as casas de comércio já eram dominadas por estrangeiros. Ingleses, franceses, a questão portuária já era repleta de judeus. Então, assim, não existia para onde correr. O comércio era dominado por estrangeiros, a economia interna era baseada no latifúndio, não tinha como ter terra, então o que restava a essa classe do meio era apenas uma subserviência ao senhorio. E aí que você cria toda essa estrutura de hipermusculatura do coronelismo, onde a única forma de sair desse jogo seria a formação de um Estado nacional com uma burocracia técnica inspirada em erigir essa cidadania brasileira, imprimir, sublinhar na população essa cidadania de cima para baixo, porque de baixo não dava para construir nada graças a essa estrutura latifundiária. O Visconde do Uruguai, evidentemente não com esses contornos tão
precisos, já tinha entendido em partes esse jogo ao ver a necessidade de um Estado central em face de um Estado federal. Então, ele é um dos cabeças, juntos com o Marquês de Olinda, depois o Marquês de Paraná, o Visconde de Itaboraí, uma série de nomes do Partido Conservador que foram desfazendo as reformas de descentralização política a qual os liberais haviam propostas e haviam levado o país à anarquia. Então, a partir desse diagnóstico também vinha acompanhado de outro, o problema do estrangeirismo. Esse negócio de transladar ideias que deram muito certo na Inglaterra, muito certo nos Estados Unidos, muito certo não sei aonde colocar aqui dentro, gerava um efeito extremamente nocivo porque a realidade social do país era outra. Então o cenário histórico e social, por ser diferente, seria inviável que essas pautas políticas, essas ideias funcionassem aqui da mesma forma do que nos seus países de origem, porque o tecido social é outro. Então eles acreditavam na necessidade de erigir um modelo social intrinsecamente pautado no culturalismo, isso é, na sociologia, no estudo real do que é o povo brasileiro e as suas necessidades, para a partir daí desenhar instituições que dialoguem com essas características da sociedade brasileira. Seja dialogando nas suas características positivas, quais são as nossas maiores predileções, onde a gente tem mais capacidade de tirar proveito de algumas características da nossa sociedade para o bem coletivo, como também de domesticar aquilo que era errado, como, por exemplo, esse excessivo poder representado nas partes. Então, a gente pode dizer que, mesmo ali no regresso, 50 anos antes da abolição da escravatura, já havia o diagnóstico muito claro de que o perigo maior para a unidade nacional e para criar o Estado Nacional, que essa foi a grande missão do Partido Conservador, que foi criar essa elite de burocratas, essa elite que iria construir um Estado centralizado que fosse mais poderoso do que essas parcelas locais tirânicas. O diagnóstico era o perigo do poder do clã regional, é ele que se insufla contra o poder nacional e mesmo pensa em usurpar a soberania nacional através de separatismos. O federalismo seria uma grande catapulta que empodera de maneira desmedida essas elites coronelescas, e a pulverização, que por consequência dessa conjuntura, federalismo mais dinâmica de clã, causa a pulverização, uma força centrífuga, espalha a nação, liquifica ela. E aí acabou qualquer projeto de Brasil. A grande falha do Partido Conservador, porque ele consegue ficar de 38 com certa continuidade até os anos 50, 60, que é quando começa a ter uma mudança geracional. Mas nesse período, há algumas escaramuças ainda, principalmente naquele momento em que o imperador é muito novo. Acontece o golpe da maioridade em 40, mas até 45 você ainda tem alguns resquícios de brigas internas em regiões, porque o que acontece, como o Brasil se divide entre Partido Conservador e Partido Liberal, as regionalidades começam a se adaptar a essa unidade, essa dualidade. Ou seja, tem duas famílias, a Cavalcante e a Lima, que, dominam o estado da Paraíba. A Cavalcante começa a se aliar ao Partido Liberal e a Lima, como um modo de se defender, se alia ao Partido Conservador. Então eles começam a utilizar os contatos que eles têm no partido para que, quando o seu partido estivesse compondo o governo, ele visse a ajudar essas famílias locais a usurpar terras, a pegar interesses políticos e econômicos em nome da família que defende aquele partido específico. Isso começou a precipitar diversas brigas internas que foram as vias de fato na Revolução Praieira. Aqui no canal a gente tem inclusive um vídeo só contando sobre como foi a construção desse conflito em Pernambuco, onde foi exatamente isso, duas famílias se aliaram cada um a um partido, o partido quando chegava ao poder começava a dar todos os meios institucionais para a família partidária sua esmagar a família rival. E aí quando um partido perdia,
essas famílias que estavam do lado do partido perdedor, temendo que o partido vencedor faria com ele, já começavam a buscar armas, a buscar negro para se proteger. Então foi subindo o tom dessa rivalidade política, que nada mais era do que uma cristalização dos conflitos entre clãs que já existiam antes. Então seria o mesmo conflito tribal sobre nova roupagem, como se fosse uma briga partidária. Só que não tinha nada de partidário ali. Então o que acontece? A missão do Partido Conservador, que era esmagar, debelar essas elites de clãs gradualmente até fixar o Estado-nação como a força principal, aquele que detém o monopólio da força para pacificar a vida social do país, como ele teve de enfrentar inúmeras revoltas ao longo do regresso, ele teve que fazer alianças para que houvesse governabilidade e meios de debelar essas revoltas. Isso fez com que ele absorvesse muito desses clãs nas suas hostes. E, naturalmente, esse processo antropofágico criou feições bastante engraçadas, porque a partir da década de 40, os clãs locais viam o poder central realmente como uma força mais forte, capaz de debelar conflitos. Mas eles viam dentro dos partidos do império, e o próprio nome já diz, né, partido, parte, como uma forma de guarda-chuva. Ficava embaixo dele e fazia manutenção tanto do seu poder coronelístico como uma forma de guerrear as suas guerras de clãs de forma moderna. Então, assim, ao mesmo passo que o regresso conservador conseguiu, de fato, pacificar o país, você não vai ter mais uma balaiada nem nada do gênero, por outro lado, ele mudou a característica de sobrevivência desse clã. Ele mesmo era um representante de clãs. Só que ele conseguiu mostrar para esses senhores que o poder central era mais forte. Então, se ele quiser ser tirânico, ele tem que se ancorar no governo federal. Naquela época, né, a corte. Então, qual que foi a grande falha do Partido Conservador? E aqui eu digo falha não em sentido simplesmente de desdém, mas a própria conjuntura não permitiu que isso se formasse. Aquele projeto de que o Estado Nacional devia ser técnico e imprimir um senso de cidadania na população não conseguiu se construir devido à falta de elementos sociais oriundos da sociedade que pudessem fazer essa obra. Não existia uma classe média desvinculada do campo, não existia uma classe de comerciantes, não existia ninguém que pudesse estruturar um projeto de impessoalidade, porque todos estavam intimamente ligados à vida imediata do país, que foi construído, né, por essas elites patrimonialistas latifundiárias. Então era natural que faltasse elementos que tivessem soberania sobre a sua própria vida econômica, social e afins para fazer uma tarefa desse tipo. Então, o Partido Conservador passa a ser composto por partes dessas elites e não de técnicos, burocratas que seriam imparciais para erigir um projeto dessa envergadura. E ao ser composto por parte dessas elites, ele volta a polarizar com o Partido Liberal e voltam-se as brigas entre as elites locais. Só que, lógico, em uma escala mais moderada. O imperador, alcançando a maioridade, vendo como que o poder, né, na prática funcionava no Brasil, uma das suas principais preocupações, e novamente isso aí fica muito evidente na Revolução Praieira, foi justamente com essa transposição dos conflitos locais, das formas de guerrear através de um caudilismo, de um coronelismo exacerbado, sendo transladado para a estrutura dos partidos. Então a conclusão do imperador foi: vamos conciliar, vamos colocar conservadores e liberais para viverem juntos, para comporem governos juntos, para que eles abaixem as armas, e a forma como essa conciliação seria feita seria desprestigiando, afastando figuras muito radicais dos dois partidos e colocando as figuras moderadas de ambos os partidos para conviverem, para terem projetos políticos juntos. Isso, inclusive, é o nome realmente dessa política, era a política de conciliação. Quem capitaneou isso foi o gabinete do Marquês do Paraná. E é por essas tantas que se forma o parlamentarismo, porque qual que é a melhor forma de você fazer os dois partidos terem que dialogar? É um
necessariamente depender do outro para compor o governo. E aí ele instrumentaliza a política partidária para esvaziar os partidos de carga ideológica e aproximá-los. Daí vem aquele... Até esqueci quem que era o autor da frase, mas nada mais parecido do que uma Luzia no poder do que um Saquarema. Ou seja, o Partido Liberal e Conservador eram a mesma coisa. Luzia, ele se refere a liberal, Saquarema, ele se refere a conservador. Então houve um esvaziamento. Isso, lógico, era uma forma de pacificar o país. Mas percebam que a pacificação do país não atacava diretamente a estrutura da sociedade, que ainda estava alicerçada no coronelismo, no latifúndio, consequentemente, na desigualdade social e na escravidão. Então, no fim das contas, você garantiu de que haveria um respeito mínimo à União, de que, basicamente, esses senhores se veriam representados de alguma forma no parlamento, e é isso. Mas a estrutura da sociedade não mudou. Então aquele projeto do regresso, Saquarema, que o Visconde de Uruguai já tinha detectado que era o perigo desses clãs, que você precisava desarmar eles e tirar a sua força política, ficou a ver navios. E a essa época, o Estado era muito fraco e as mentalidades não estavam gestadas ainda para um projeto de reorganização nacional em larga escala. E aqui a gente está falando claramente de reforma agrária. E a gente também ainda não tinha as condições técnicas de integração, de criar vias de comunicação no país que possibilitassem um aproveitamento maior do território. Então, por essas inúmeras questões, os problemas políticos, os problemas de diagnóstico, os problemas ideológicos, os problemas de infraestrutura, os problemas tecnológicos, foi muito prejudicado a nossa capacidade de criar uma abolição, não só em termos literais de abolição da escravatura, como também não foi possível abolir essas profundas desigualdades sociais de falta de órgãos de associação, onde se gestassem, através desses contatos, dessa integração, uma nação de fato. Então, meio que surgiu o país, território, mas ficou por fazer a nação, quanto povo. E esse vai ser um diagnóstico que vai se arrastar até a década de 30. Oliveira Viana vai trazer isso aí como grande ponto da sua obra sociológica. Mas o grande problema mesmo foi o parlamentarismo. Que aí você deu voz, a princípio, quando o imperador era novo, o quarto poder conseguiu balancear o parlamentarismo. Como assim? O parlamentarismo era uma válvula de escape para que essas elites locais não ficassem choramingando, eles falassem assim, não, eu vou virar deputado, vou virar senador, e aí eu vou defender os meus interesses lá no parlamento. Quando o imperador era novo, ele não tinha muito pudor em desfazer gabinete, em impor certas pautas que tinham que ir para frente, ele até tinha algum controle sobre o parlamento. Mas conforme ele ficou velho, principalmente depois da Guerra do Paraguai, você vê que o parlamento fazia o que queria. Então, o imperador não tinha mais vontade política, porque ele mesmo não professava fé na monarquia. Ele era um sujeito liberal. Então, ele, em alguma medida, não tinha mais ânimo para entender o jogo político, de ir podando essas vertentes mais assanhadas pelo poder, como também ele acreditava que o parlamento poderia gerir o país por si só, como se a representação das partes do país fossem fazer bem ao país, o que não é verdade. É um dos principais grupos que, historicamente, agrediam e atacavam os direitos naturais do homem, que inviabilizavam a cidadania. E então, se o parlamento que governava o país era composto das partes, e as partes eram basicamente esses clãs, esses coronéis, não é de assustar que o parlamento era pouco afeito a reformas sociais e econômicas profundas. Então a industrialização não ia se fazer por aqui, a abolição não ia sair de graça. Tanto é que para a abolição ser feita, e mesmo as leis abolicionistas anteriores, Ventre Livre, Lei Eusébio de Queiroz, tem um fator interessante, que a maior parte das leis abolicionistas vieram por parte de gabinetes conservadores, que tinham já essa mentalidade proto-estatal, que tentavam ver a nação em termos jurídicos e quanto uma entidade única e não como uma representação de interesses esparsos. Mas mesmo assim, não foi o suficiente essa proto-consciência que eles tinham.
E a questão é que para essas leis irem para frente foi uma luta desgracenta. A Lei Eusébio de Queiroz foi um parto por parte da elite conservadora. Se você pega a lei do ventre livre e a lei dos sexagenários, eu não conto, que foi meio que uma forma de prejudicar os escravos. Eu posso explicar isso em outros vídeos. Então foi mais uma articulação dos escravocratas do que dos abolicionistas. Mas o ventre livre e a Lei Áurea foi uma grande campanha, o primeiro movimento de massas para pressionar o parlamento a ser favorável ao fim do cativeiro. Precisou o Papa vir e falar que a abolição era a escravidão era uma mácula na história do país. Então, assim, analisando toda essa conjuntura, os acertos e problemas dentro do Partido Conservador, as tendências sociológicas do Brasil, os problemas da representação das partes, ou seja, do federalismo, os problemas políticos em torno da figura do imperador, a falta de mudanças estruturais dentro do império. Então, analisando tudo isso, o que dá para depreender? É que o problema central do império, diferentemente do que o Renatinho apresentou, não estava na defesa da propriedade. Pelo contrário, você defender a propriedade no que tange a escravidão, seria você continuar se dobrando a essas elites locais. O grande ponto do império não era a propriedade, o grande ponto do império era construir a cidadania. O princípio de defesa da cidadania é superior ao princípio da defesa da propriedade, a qual a gente sabe muito bem do que a gente está falando aqui de propriedade naquela época. Então, era muito mais uma necessidade de atacar essas elites latifundiárias do que defendê-las. Então, nesse sentido, a Lei Áurea, ela era um grito de uma nova sociedade brasileira que estava se desenhando, desvinculada desse escravismo e dessas estruturas profundas do Brasil colonial, e mostrava um Brasil mais moderno, grandes aglomerações urbanas, uma luta social, e mais do que isso, quando a gente está falando de cidadania, tem uma palavra-chave aqui, que é trabalho. 3 séculos de trabalho escravo. Qual que é o problema disso? Que o trabalhador se torna um estigma. É negativo você ser trabalhador. Então, você que é um trabalhador de base, você que faz trabalho simples, você é um bosta, você é visto como beta. Então, você criou uma sociedade que ela louva o malandro, ela louva o vagabundo coronel que parasita o trabalho dos outros. E, assim, qualquer relação disso com a mentalidade da gente bater palma pro rentismo não é mera coincidência. A lógica de que tem vagabundo que faz dinheiro sem trabalhar, assim, tem uma relação muito profunda com o nosso histórico social. Isso só vai ser confrontado na década de 30, onde o Vargas vai estabelecer o Ministério da Revolução. Qual que é o Ministério da Revolução? O que a Revolução traz de paradigmático? A defesa do trabalho. O Ministério do Trabalho é o Ministério da Revolução. O novo evento social que a Revolução de 30 traz para o Brasil é que, não, causa social não é caso de polícia. Não, ser trabalhador não é desonra. Pelo contrário, agora todas as mensagens presidenciais vão se referir a quem? Trabalhadores do Brasil. Vou falar diretamente com os brasileiros, que são trabalhadores e deveriam se orgulhar disso e não ter vergonha. Então, quando a gente está falando de cidadania, a gente já tem todas essas questões girando ali, que vão ser maturadas até a década de 30 e que vão ter um eco até hoje na gente. Só que tudo isso já estava ali. Toda essa discussão sobre trabalhismo, ela é oriunda diretamente do processo de formação das nossas elites coloniais, que se preservam no império e que dependiam do trabalho escravo, da impossibilidade. Assim, elas viviam de impossibilitar a construção da cidadania brasileira, impossibilitar a construção do Estado Nacional. Elas precisavam de um Estado fraco de feições feudais. Essa era a grande questão. Qual que eram os movimentos necessários para a abolição feita de uma maneira correta? Porque a abolição foi um feito positivo. Mostrou-se um grande movimento de massas. Mostrou-se um grande movimento cristão.
principalmente para um cara que se diz católico lá, né, se diz cristão, meio difícil condenar a abolição da escravatura quando o próprio Papa estava favorável e a nossa melhor princesa da história, que era uma católica devota, também fez esforços imensuráveis para avançar dessa causa. Mas não era parar por ali. O grande problema da abolição é que ela ficou meio lá nem cá, e aí vem a velha máxima: quente ou frio, morno eu te vomito. Infelizmente, a abolição, em termos de debate público, acabou nisso aí. Quem tem essas preposições do senhor Renatinho, olha e fala assim, não, atacaram a propriedade. E o outro lado extremizado da força fala assim, não, a abolição não fez nada, abandonou os escravos, não sei o quê, e começa a destruir esse movimento cívico que foi importante para a história do Brasil, o 13 de maio. Então o problema de ser morno é que te vomitam. Então os dois lados da polarização atacam a data de 13 de maio. E é por isso que eu acho que é nossa função aqui como nacionalistas valorizar essa data e lutar contra todo tipo de degradação ao que foi o abolicionismo. Pois bem, mas junto, e eu diria até previamente à abolição, algumas coisas deveriam ser feitas com base nesse diagnóstico de que nós precisávamos enfrentar a nossa realidade latifundiária, desarmar essas elites coronelescas e modernizar o Brasil com base na construção da cidadania, isso é, valorizando o trabalhador, preparando a nossa população para exercer essa cidadania. Nós teríamos que ter tido, lá na Guerra do Paraguai, doutrina de exército, fidelidade absoluta à coroa. Isso é, exterminar qualquer germe ideológico moderno dentro do exército brasileiro. Criar uma doutrina de exército próprio aos moldes prussianos. Então a gente devia ter um exército, as forças armadas, marinha e exército, totalmente subordinadas ao ideal monárquico de defesa da coroa e entender a coroa como o centro que unificou o país. A defesa da coroa, se submeter a ela, seria nada mais do que a representação da União Nacional. Então, de tabela, rejeitar qualquer forma de ameaça à unidade nacional. Então seria expurgar positivismo, expurgar jacobinismo, expurgar qualquer ideologia liberal dali de dentro. E aqui eu digo ideologia liberal no sentido filosófico do termo. Positivismo seria um desdobramento do liberalismo político, só para deixar claro. Então seria ter um exército confiável, junto da marinha, né? Para, a partir daí, levar uma maior centralização do poder político. Isso passaria pelo fim do federalismo, que já não era uma realidade no Império, graças a Deus, menos pior, mas ao mesmo tempo botar fim ao parlamentarismo, empoderar excessivamente os ministérios com base no poder das armas, porque você precisaria construir uma estrutura que teria que se voltar contra os latifúndios, porque junto da reforma agrária, seria necessário, junto da abolição da escravatura, seria necessária uma reforma agrária, nos moldes propostos pelos irmãos Rebouças. Então, o que eu estou querendo dizer aqui de reforma agrária nos moldes dos irmãos Rebouças? Seria um desmembramento de terras, mas não para distribuição. Também, o foco central da distribuição de terras seria pegar os sertões do Brasil. Isso é, a gente não precisava espoliar a terra de ninguém para distribuir. A maior parte do território nacional não era aproveitado. Então seria organizar um grande projeto de infraestrutura, linhas férreas, e colocar as plantações, os campos de trabalho dos libertos próximas a essa rede de infraestrutura, para otimizar o poder econômico dessas pequenas propriedades. Então seria dar trabalho e passa aí a instituição do ensino técnico voltado à formação dessa mão de obra. Então seria necessário você criar um projeto de infraestrutura, a qual o André Rebouças já apresentava e já tinha, tanto de saneamento básico quanto de linhas ferroviárias. Você fazer essa distribuição de terras e a agressão ao grande latifúndio para quebrar-lhe toda e qualquer forma de reação. Acabar de vez com esse poder coronelesco despótico. E aí você cria cooperativas nesse local. Lembrando que um grande latifundiário ele não trabalhava sozinho ali. Ele dependia da semi-escravidão de pelo menos ali mais 50 pessoas para cima.
Então, o que seria proposto seria realmente uma expropriação dessas terras como um todo, dar-lhe o que lhe é devido e criar um sistema de cooperativas entre os funcionários desse patrão, desse senhor. A partir daí você tira o poder econômico dele, consequentemente você tira o poder político dele e você cria um boom produtivista gigantesco ao longo dessas distribuições de terras, agora que seriam aproveitadas e potencializadas com o auxílio de uma infraestrutura pesada para ajudar o escoamento dessa produção. Logicamente que para isso precisa da doutrina do exército, porque se houvessem escaramuças locais, teria que ter um Caxias ali para amassar esses caras sem dar nenhuma chance de revide. Tudo isso era necessário e era ali que dava para ter feito. Mas a persona do nosso imperador era muito liberal, tem que respeitar o direito natural aqui da propriedade deles, né? Mesmo que eles estejam violando sistematicamente o direito natural de outras pessoas, a gente não pode agir com um estado despótico, a gente não pode ser aqui um modelo prussiano de sociedade, mesmo que o nosso povo clame por um modelo prussiano, tanto para esmagar os elementos nocivos à nacionalidade, quanto para auxiliar aqueles que estão à margem da sociedade. A partir daí, seria necessário um ensino técnico e com o aperfeiçoamento das nossas potencialidades agrárias, seria possível alicerçar, tanto com o caixa que entraria, quanto com o possível êxodo rural que existiria para as cidades, o maior planejamento dos centros urbanos, para não concentrar tudo no Rio de Janeiro e São Paulo, e ao mesmo tempo a elaboração de uma legislação trabalhista com esse início de industrialização. Digo aqui que não seria possível uma industrialização por dois motivos. Primeiro, a gente já tinha uma experiência proto-industrial com o Mauá. Mauá ele foi catapultado tanto pelos seus contatos com o capital estrangeiro, como também pelas tarifas de proteção. Então, na prática, a gente já sabia como criar algumas indústrias de base. O Mauá ele foi o principal repositor de peças e embarcações para a Marinha Brasileira no seu complexo industrial ali de Ponta da Areia. Então a gente já sabia meio que o caminho para a gente desenvolver o campo industrial do Brasil. Protecionismo. Literalmente taxas alfandegárias, políticas de câmbio. Tal é a verdade que a gente sabia disso, é que com o acirramento, logo na sequência, que já havia começado ali em 88, mas iria ganhar proporções maiores ao longo da década de 90 daquele século, a gente teve uma maior disponibilidade de crédito, um ataque às taxas de juros, evidentemente, ainda era um ensaio bastante complicado, né? Porque causou inflação e outras problemáticas, eles não souberam balancear ali a mão desse intervencionismo na economia, mas fato é que foi graças a essa política de expansão monetária e concessão de crédito que a indústria pôde ganhar um grande pulso na década de 90 do século XIX. Se você pega o Cesardale Correia, por exemplo, que foi um ministro da Fazenda, salvo engano, do Floriano Peixoto, ele conseguiu inclusive organizar algumas associações industriais do Rio de Janeiro na capital, São Paulo e Juiz de Fora. Então, houve ali uma proto-industrialização novamente. Então, perceba que mesmo na República, nós tivemos uma pequena política industrial temporária ali no governo Floriano Peixoto, mas que teve resultados consideráveis. Então, imagine isso sendo alicerçado com uma estrutura maior. Só que, logicamente, para a gente poder fazer isso, seria necessário uma legislação trabalhista, porque a gente está saindo de uma sociedade literalmente escravocrata. Seria impensável a gente partir para um mundo moderno sem que houvesse uma dignificação do trabalhador e a construção de uma cidadania em torno de quem faz trabalhos manuais. Porque senão só seria tudo análogo à escravidão, tal como foi na República Velha. Então, aqui, esse projeto que poderia ter sido feito ali no final do século XIX, ele seria uma alternativa para o Império. Ele. Não defender a escravidão e esperar que ela fosse extinta pelo tempo e foda-se. Foda-se os problemas sociais, foda-se os problemas da criação do Estado Nacional, foda-se os problemas da cidadania, porque o que importa é o direito à propriedade.
Não dá. O que eu estou dizendo aqui é uma lógica que ela é oriunda de um princípio que chama o princípio estático dinâmico da tradição. Isso é, a possibilidade que a tradição nos dá de modernização. Ou seja, o princípio estático dinâmico da tradição aponta que ele não é imutável, não é ficar parado no tempo, não é defender o coronelismo. Isso não é ser tradicional. Ser tradicional é pegar as estruturas que, de fato, criaram a sociedade brasileira, isso é, a moral católica, o nosso espírito cristão, as nossas vocações sociais, e a gente preservar tudo isso, mas corrigindo os erros que nós tivemos, por exemplo, de clara injustiça social, os problemas de consolidação do Estado Nacional, que era uma realidade e ainda é para sobreviver no mundo geopolítico, para se desenvolver. Então, esse projeto que eu falei aqui do que poderia ter sido feito junto da abolição seria transladar o patriarcalismo, que é uma tradição brasileira. Nós sempre estamos girando em torno de figuras patriarcais, mas seria sair da Casa Grande, seria abolir a Casa Grande, não precisamos mais dela aqui nesses termos, mas levá-la, tornar o patriarcalismo na sua forma evoluída, o cesarismo. O laço da união nacional, o patriarca nacional seria a coroa, seria o imperador. Em torno dele estaria, de forma tutelar, o surgimento da nacionalidade, a defesa do trabalhador, mas ao mesmo tempo propondo um desenvolvimento econômico. E aí nasce o desenvolvimento social. A partir dessa tutela cesárica, o país poderia se desenvolver preservando tradições patriarcais, típicas da nossa formação social, junto de um desenvolvimento moderno. Seria o princípio estático dinâmico da tradição aplicado. Em partes, isso foi feito por Vargas, mas o Brasil, muito atrasado, teve que se modernizar de forma relâmpago. As ideologias liberais já estavam muito bem assentadas, ou seja, isso impossibilitou diversos programas de aprofundamento do que foi feito na era Vargas, e existe o princípio lógico de que o Vargas era só um ditador biônico, não era alguém com legitimidade para ser o César nacional. Mas, como eu disse, tem inúmeros problemas aqui sobre o temperamento do Dom Pedro II, sobre falhas ideológicas que permeavam a cabeça dos nossos representantes políticos naquela época, tinha o próprio espírito do tempo daquela época, enfim, os problemas foram muitos. Mas, se a gente quiser falar onde o Império errou, onde a abolição foi incompleta, tá aqui. Não tá nem nas propostas disruptivas do movimento negro malucado de hoje, nem numa defesa incondicional da propriedade proposta pelo Renatinho. Bom, eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha sido útil aí para vocês. Lembrando que temos conteúdos como esse aqui no clube de membros do canal. Então, se quiser me ajudar, tem clube de membros. Deixa aí o gostei, se inscreve no canal se não for inscrito. Divulga aí para mim, por gentileza. Compartilha no Twitter, no X, agora no Telegram, no WhatsApp, onde vocês tiverem uns grupos maneiros de discussão. Tem a chave Pix na descrição. Enfim, é isso então. Temos lives e vídeos aqui todos os dias. Eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo live. Tchau, tchau.